Boa tarde, meu nome é Felipe Lin e hoje irei falar sobre o tema do AutoML. O artigo que eu peguei é o AutoML to Data Beyond Challenges and Opportunities e foi publicado na revista científica ACM Computing Service. E ele tem o intuito de mostrar as vantagens e desvantagens de utilizar AutoML na área de aprendizagem de máquina e como aplicar ele, explicando todos os parâmetros e alguns métodos de tratamento que é necessário realizar. E durante a apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que é a AutoML em si, o papel de cientista de dados, falar sobre o nível de automação do AutoML, os desafios e oportunidades, as interações do humano no AutoML do nível 6, ou seja, o nível mais alto, e o longo caminho à frente com o AutoML. Antes de entrar de fato e falar sobre o AutoML, eu vou falar um pouco sobre como surgiu o Machine Learning. Foi na década de 50 que surgiu o conceito de Machine Learning e o aparecimento dessa tecnologia. E mais ou menos nessa época que o Alan Turing, que é considerado como o pai da informática moderna, criou o teste bastante conhecido como o teste de Turing. Basicamente, ele media o quanto as máquinas seriam capazes de pensar e elaborar o raciocínio, tal como seres humanos, né? E depois, em 1956, o professor de matemática John McCarthy levou ao público pela primeira vez o termo de inteligência artificial. E foi aí, a partir daí, que culminou com a criação da inteligência artificial como área de estudo. E o propósito de IA é justamente buscar eliminar ou reduzir o esforço humano, né? Seja cognitivo, seja físico, e também é necessário levar em conta que hoje a necessidade de inovar é considerada como se fosse uma condição indispensável para o sucesso de pessoas e negócios. Aí, com o avanço de Machine Learning, surgiu vários mini campos de estudo, né? Como, por exemplo, processamento de linguagem natural, sistema de recomendação, visão computacional, algoritmo de otimização e entre outras coisas. E com essa imensidão de novidades, fica cada vez mais difícil de se manter atualizado de todos esses avanços da área, fora que é necessário também um conhecimento específico da área dos engenheiros de dados ou do cientista de dados para se executar bem essas tarefas. E como a gente vive cada vez no mundo num ambiente mais ágil, né, onde tudo tem que ser entregue num tempo mais reduzido, isso tudo se caracteriza como um desafio para os profissionais da área. E é por isso que a AutoML chega para ajudar nessa busca do modelo ideal de Machine Learning com uma abordagem orientada a dados e objetiva, sistemática e automatizada. A gente pode pensar que um cientista de dados é como se fosse um chefe da cozinha, no qual o seu objetivo é entregar um prato que vai deixar o cliente satisfeito. Só que imagina fazer um prato onde a sua receita é bastante sofisticada, que primeiro o chefe vai ter que lavar e cortar verdura, triturar a carne, moer, temperar. E se tiver algum prato sujo e não ter mais peças extras, ele vai ter que lavar o prato e depois decorar a comida. Claro que isso tudo pode ser feito por ele só, né? Mas convenhamos que isso vai demandar muito mais tempo do que se ele tivesse algum auxílio nessas tarefas. Nesse caso, se tivesse alguma ferramenta ou uma máquina para executar essas coisas, o chefe só precisaria focar no prato em si, que seria montar o prato, gerenciar o tempo de entrega do prato, dar o toque no sabor final e tal. Aí, saindo desse mundo gastronômico e indo para a realidade do Machine Learning, o AutoML teria como propósito de automatizar o treinamento de modelos. Isso vai dar o tempo para que o cientista de dados possa focar nos aspectos como definição de problema, ter conhecimento no domínio daquele assunto que está sendo analisado, interpretar os resultados, reproduzir os modelos e colocar esses modelos em produção. Como dito anteriormente, o AutoML é basicamente um paradigma para automatizar a aplicação da aprendizagem de máquina em relação aos problemas do mundo real. E mesmo que a automação e a eficiência seja o maior motivo do porquê da adoção de AutoML nos modelos, esse processo ainda exige um nível surpreendente do envolvimento humano, que eu vou falar mais tarde. No artigo, ele mostra que o cientista de dados deve trabalhar com um especialista do domínio para entender o contexto em que os dados foram coletados e os seus objetivos gerais,
Aí a partir daí o cientista vai conseguir traduzir esses objetivos em uma tarefa de precisão computacional, extraindo recursos úteis de dados e selecionando um modelo de machine learning para resolver a tarefa de precisão. E só após a conclusão desses processos que o sistema AutoML entra em ação, aplicando e ajustando automaticamente a técnica de aprendizado de máquinas conjunto de dados de treinamento e teste que foram compilados pelo cientista para resolver uma tarefa de previsão, que é definido pelo mesmo cientista. Depois o cientista extrai informações valiosas desses dados e modelos e relata os resultados ao especialista de domínio e líderes de negócio, né? Que utiliza desses resultados para melhorar o produto e resolver quaisquer problemas com ele. Aí eu vou falar um pouco sobre o papel do cientista de dados. Basicamente, o artigo mostra o processo que é feito pelo cientista de dados, né? Onde a primeira parte é a formulação de tarefa, que, como visto na figura anterior, aqui nessa figura, o cientista tem que conversar com o especialista de domínio para entender o problema em questão. Ele examina os dados disponíveis e formula uma tarefa de machine learning para ajudar a resolver esse problema. E essa atividade é feita com muitas idas e voltas. Os dois profissionais, que é o especialista de domínio e o cientista, devem considerar várias possibilidades e verificar se os dados necessários estão disponíveis todas as vezes antes de tomar uma decisão. Depois vem a parte de visualização e limpeza de dados, onde o cientista retorna repetidamente aos dados originais para revisar os modelos e testar hipóteses. Sobre a parte de limpeza, eles têm que realizar alguns tratamentos dos dados para eliminar os dados ausentes e depois juntam vários conjuntos de dados para executar outras funções, né, a fim de melhorar a qualidade dos dados. E essa tarefa geralmente é a parte mais demorada em todo o processo de aprendizagem de máquina. Depois tem a parte de engenharia de previsão, que, como o nome diz, envolve a construção e atribuição de rótulos a pontos de dados de acordo com a tarefa de previsão definida e a criação de treinamento e conjunto de teste, que geralmente tem como uma característica de tupla, que é basicamente dados e target. Após isso, tem a parte de engenharia de features, onde, depois de 3 etapas anteriores que eu falei anteriormente, o cientista vai definir uma tarefa de machine learning, que é separar o conjunto de treinamento e teste e iniciar o processo de construção de modelo. Quando essa parte de engenharia de feature acaba, o cientista de dados, vai de fato selecionar uma técnica de machine learning adequada com base na tarefa de previsão, iniciar o treinamento dos modelos. E existem diversas técnicas de aprendizagem de máquina. Existem diversos modelos, né? Como por exemplo o Randall Forest, o SVM, que é o Support Vector Machine, regressão lineares e etc. Esses algoritmos modelos, né, que tem dois nomes, pode ser implementado pelas diversas bibliotecas existentes, como Scikit-learn, TensorFlow, que são os mais populares. E para obter um bom resultado dos modelos, é importante otimizar ou ajustar esses parâmetros, hiperparâmetros na real, que é associado ao modelo. E é nesses ajustes que os valores de hiperparâmetro vão trazer um bom desempenho. Depois disso, tem a parte de exploração, de teste e de validação de modelos. Isso é basicamente obter os resultados de machine learning, fazer os testes em cima dele e escolher qual outros tipos de modelo para ver se esse outro modelo consegue trazer um desempenho superior ao que o cientista estava analisando antes. E por fim, temos a tarefa mais importante do cientista, né? Que é basicamente fazer o resumo e a recomendação de resultados, no qual o cientista vai precisar resumir as descobertas e recomendar as tarefas mais úteis para os principais especialistas. Basicamente era isso que eu tinha dito, no qual o cientista de dados tem que comunicar com o especialista de domínio, que é requisitado pelo líder da equipe, né? Que vai entregar o serviço para os seus consumidores. Basicamente essa parte.
E o que eu falei sobre o trabalho de cientista é basicamente seguindo esse fluxograma, que basicamente vai formular o teste, que vai ver a predição do modelo, se tem um exemplo suficiente para treinamento. Se não tiver, ele vai ter que revisar os parâmetros. Depois ele vai ver se a task dele tá bem formulada, vai passar pela essa etapa de análise de modelo, de teste, validação, e por fim vai entregar a parte do resultado e recomendação. Esse fluxograma é basicamente o resumo do que eu tinha dito antes. O artigo agora entra no conceito de classificação de sistemas AutoML baseados em nível de automação. Os níveis são feitos para representar os diferentes graus de automação fornecidos pelos sistemas desenvolvidos até agora. E esses níveis são projetados de tal forma que os níveis mais baixos significam menos automação e mais trabalho manual, né? E de forma similar, o nível mais alto significa mais automação e menos trabalho manual. Os níveis também se correlacionam com a capacidade de um especialista de domínio poder interagir com o sistema de machine learning, apesar de falta de experiência nessa tecnologia. Aí eu vou falar um pouco sobre cada um desses níveis e trazer um exemplo do mundo real, começando pelo nível 0, onde todas as tarefas de machine learning são executadas manualmente por implementações codificadas à mão e não existe nenhum suporte para automação. O exemplo disso é os pesquisadores de machine learning que estudam e desenvolvem novos modelos, pois eles construem algoritmos basicamente do zero, né? Aí tem o nível 1, as ferramentas fornecem a implementação básica dos principais algoritmos do aprendizado de máquina. E essas ferramentas são desenvolvidas por pesquisadores dessa área e usadas por cientistas de dados. Um exemplo disso é a implementação em C++ do classificador de SVM, né, Support Vector Machine, que pode ser usado como uma biblioteca por cientistas de dados. Mas a implementação de features, a criação de rótulos, a separação de conjunto de treinamento e teste e o ajuste de hiperparâmetros deve ser realizado manualmente pelos cientistas de dados ainda. No nível 2, o Machine Learning e a tarefa de escolher outros modelos, como testar e validar, são feitos separadamente, e mesmo que as ferramentas automatizadas desse nível sejam populares entre os cientistas de dados, como por exemplo Scikit-learn, TensorFlow e PyTorch, entre outras ferramentas, eles não são acessíveis ainda para os especialistas de domínio. O exemplo disso é quando um conjunto de treinamento e conjunto forem bem definidos. Os cientistas podem usar a ferramenta de nível 2, como Scikit-learn, para realizar as tarefas reais de aprendizado de ajuste de hiperparâmetros. No nível 3, as ferramentas automatizadas são fornecidas aqui, enquanto que o restante do trabalho é feito manualmente por cientistas de dados e especialistas do domínio ainda não têm acesso direto à ferramenta desse nível. O exemplo é a ferramenta de AutoWika, que permite que os usuários realizem aprendizado e ajuste de hiperparâmetro em conjunto, exigindo menos trabalho manual do que as ferramentas de nível 2. No nível 4, o Machine Learning, teste, validação, escolha de modelo alternativos e o Feature Engineering são automatizados. Sendo assim, o especialista de domínio deve interagir minimamente com o sistema desse nível, mas o cientista de dados ainda deve realizar uma quantidade significativa de trabalho manual. Um exemplo disso é tipo você considerar uma empresa de energia eólica que possui várias turbinas equipadas com vários sensores. Prever essas falhas antecipadamente pode ajudar na empresa a reduzir os custos. E o cientista de dados que está atuando nesse projeto tem que passar horas e horas com esse especialista de domínio para entender os features e possivelmente criar novas features, né? E as ferramentas desse nível ajudam o cientista automatizando essa etapa de construção de novo feature, que é basicamente como essa etapa de construir novo feature é você pegar o feature que já existe e tentar criar novas colunas de feature para ver e você tem que ficar perguntando pro especialista de domínio para ver se essa nova coluna gerada por você faz sentido ou não. E essas ferramentas do nível 4 ajudam o cientista a automatizar essa etapa de construir novos features. No nível 5, os especialistas de domínio podem interagir confortavelmente com o sistema desse nível, né?
e é necessário um trabalho manual mínimo do cientista de dados. O exemplo disso é que a ferramenta desse nível, pegando o exemplo anterior, né, das energias eólicas, podem ajudar os usuários a criar automaticamente um conjunto de treinamento de boa qualidade para aprendizado supervisionado e também um conjunto de validação. Ou seja, novamente pegando aquele cenário do nível 4, ele faz tudo que o cenário do nível 4 faz e ainda ajuda na parte de validação e na hora de criar novos conjuntos de features, né? Mais ainda. No nível 6, tudo é automatizado. O especialista de domínio consegue usar facilmente o sistema desse nível, desde a parte de dividir o teste, de selecionar os features mais relevantes, de construir novos features, de aplicar modelo de produção, validação e até mesmo na hora de gerar relatórios. E o exemplo disso é que o médico vai conseguir verificar o problema da saúde do paciente e gerar o laudo de uma forma toda automatizada. Por enquanto não existe sistema ou ferramenta desse nível, né? Então basicamente a gente vê que todo nível vai escalonando o processo de automatização, onde no começo você não tem nenhum processo automatizado e no nível 6, que por enquanto ainda não existe sistema desse tipo, desse nível, é tudo automatizado, até na geração do relatório do resultado, na parte de avaliação, de gerar novo conjunto de novos features, na parte de engenharia de feature, né, que a gente chama. Então, tipo, a gente vê que no nível 6 precisa ter tudo que nível 5 tem, mais essa parte de geração de resultado. E o que nível 5 tem, precisa ter tudo que nível 4 tem, né? E assim por diante. Como visto anteriormente, a gente tem uma carência muito grande de ferramenta de nível 5 e principalmente do nível 6. Se tivéssemos um agente inteligente que possa orientar o especialista do domínio na exploração de Big Data, né, e tarefas analíticas, esse tipo de sistema tornaria a análise muito mais atraente e acessível para as empresas e negócios, aumentando muito mais a produtividade dos cientistas de dados humanos, automatizando grande parte do seu trabalho manual. O artigo traz em si alguns desafios para criar uma ferramenta de AutoML de nível 6, como por exemplo, a linguagem de expressão de tarefa de previsão, que é basicamente o sintaxe do código. Ele tem que ser de alto nível, fazendo com que as pessoas que veem essa ferramenta, quando leem esse código, seja um código legível para realizar uma predição. Precisa também ter entender a preferência do usuário, né? Que é basicamente entender quais tipos de tarefa de previsão tende a ser preferido por um determinado usuário. Isso é crucial para identificar efetivamente a tarefa de previsão promissora. Ou seja, podemos recomendar tarefas altamente relevantes para o usuário e filtrar do que o usuário não gosta. Isso vai economizar o tempo e recurso computacional. Mas modelar a preferência do usuário nesse contexto é bastante complicado e geralmente muito específico. Cada usuário tem o seu nível, tem a sua expertise naquela área, né? Tem o seu domínio naquela área. Então, tipo, é muito difícil uma máquina, um sistema inteligente entender qual seria a preferência do usuário X, qual seria a preferência do usuário Y, etc. Também tem o fato de enxergar o valor de negócio potencial, que é uma outra métrica para filtrar tarefas menos promissoras e envolve quantificar seu valor de negócio potencial e descartar tarefas com pontuações baixas. Mas isso é muito difícil de quantificar, e a melhor opção geralmente é pedir aos especialistas de domínio com experiência de longo prazo para prever os impactos de tais modelos, né? Tem a parte também do exemplo de treinamento suficiente. A gente tem que ver se aquele área tem um dataset suficiente com dados suficientes, né, para realizar essa construção de AutoML de nível 6. Que a outra métrica é ver se os números de treinamento, se esse número for muito baixo, pode não ser significativo treinar um modelo em um corpus tão pequeno. Tem também a parte de desafio de avaliação. A recomendação de tarefa de previsão resume-se essencialmente a classificar tarefas com base em sua utilidade para o usuário. No entanto, não está claro quais tipos de feedback que o usuário tem.
Aí dessa forma fica difícil classificar quais são os feedbacks mais apropriados para coletar anotações e para realizar as métricas de acurácia, por exemplo. Em uma última análise, os analistas humanos e os tomadores de decisão devem estar convencidos de que a tarefa de previsão recomendada pelo agente AutoML de nível 6 são realmente úteis e interessantes. Esse objetivo traz vários desafios e oportunidades interessantes na interação do humano com IA, sendo esses a compreensão do espaço de problema, que é basicamente os analistas precisam ter alguma compreensão do espaço do problema para compreender o contexto no qual o processo de ciência de dados ocorre. Isso está muito relacionado aos problemas de examinar os dados brutos e identificar tabelas e atributos úteis, entender a frequência com que os dados são coletados, disponibilizados e assim por diante. Tem a parte também da avaliação da tarefa de previsão, que é necessário entender a forma que a tarefa de previsão é representada, como por exemplo, como esse agente inteligente vai gerar o resultado para avaliadores humanos, se é a partir de texto, se é a partir de uma interface com explicação de linguagem natural mais sofisticada, se é através de uma representação visual de tarefa em termos de entrada. E isso é muito importante, pois o verdadeiro entendimento e a avaliação, o verdadeiro entendimento da avaliação precisa de uma determinada tarefa de precisão, pode depender de como ela é apresentada ao usuário. E os analistas devem ser capazes de julgar o desempenho ao longo de cada uma dessas previsões. E por fim, tem a parte de operacionalização na tarefa de previsão, que após a seleção de tarefa de previsão, o trabalho está de certa forma apenas começando. Os pipelines de machine learning de ponta a ponta devem ser desenvolvidos e implantados para resolver essas tarefas. Isso envolve desafios adicionais, como por exemplo, definir quaisquer parâmetros livres para a tarefa ou ajustar a janela de previsão. Isso pode envolver rodadas adicionais de comunicação entre o analista humano e o agente AutoML de nível 6. Por fim, a comunidade AutoML nos fornece ferramentas poderosas para executar a tarefa de aprendizado de máquina e produzir modelos preditivos. No entanto, definir os próprios problemas de previsão e navegar no enorme espaço de alternativa ainda representa desafio significativo, mesmo para os cientistas de dados, como mostrado anteriormente. Sendo assim, vimos também que o AutoML de nível 6, como uma ferramenta que só aumentará a produtividade de cientistas de dados e especialistas de domínio. E o objetivo desse artigo foi chamar a atenção da comunidade mais ampla de ciência de dados e incentivar a investir o esforço significativo de pesquisa nessa direção, onde o longo caminho exige uma abordagem de pesquisa interdisciplinar envolvendo várias áreas de ciência de dados, recuperação de informações, bancos de dados, design de linguagem de programação e engenharia de software. E muito obrigado.